E se a decisão mais difícil da sua vida não trouxesse nenhuma recompensa, você ainda faria o que é certo? No Rio de Janeiro, cidade partida entre o luxo da Zona Sul e o esquecimento dos morros, um garoto chamado João crescia sem brinquedos, mas com princípios. Quando o acaso colocou em suas mãos algo de imenso valor, João não viu uma oportunidade, viu uma escolha. Em vez de se entregar à necessidade ou ao ressentimento, ele decidiu proteger o que não lhe pertencia, porque no fundo, mesmo magoado pela vida, ainda guardava a voz terna de sua mãe que lhe dizia: fazer o certo nunca pesa na consciência. Se esta história lhe interessou, não se esqueça de subscrever o nosso canal e diga-nos de que cidade está a assistir. Continuando, a cidade de Lisboa acordava como sempre acordava, com o cheiro salgado do Tejo misturado ao diesel dos caminhões que atravessavam as avenidas rumo ao porto. Era uma cidade de contrastes violentos, onde edifícios de vidro refletiam o sol da manhã como espelhos do progresso, enquanto nos becos próximos ao cais, entre construções antigas e muros descascados, a miséria insistia em existir, teimosa e silenciosa. Para quem passava de carro pelas avenidas principais, a cidade parecia próspera, organizada, quase idílica com os seus jardins bem cuidados e passeios marítimos largos. Mas bastava desviar o olhar alguns metros para o lado, bastava atravessar uma rua menos movimentada para perceber que ali, como em tantos outros lugares de Portugal, a desigualdade não era apenas uma estatística, mas uma ferida aberta que sangrava todos os dias. Gonçalo tinha 10 anos e conhecia Lisboa pelas suas entranhas. Não a Lisboa dos postais, dos passeios de elétrico pela Baixa ou dos apartamentos com vista para o rio. Gonçalo conhecia a Lisboa dos contentores enferrujados, dos becos onde o sol mal entrava, das praças onde se dormia com um olho aberto e o outro quase a fechar, sempre alerta. Ele não se lembrava exatamente quando tinha deixado de ter uma casa. As lembranças misturavam-se como as ondas do Tejo, uma cobrindo a outra, deixando apenas pedaços de imagens que às vezes vinham à tona sem aviso. Lembrava-se da mãe, Dona Emília, uma mulher magra de mãos calejadas e sorriso cansado, que lavava roupas para fora e costurava durante a noite para conseguir pagar o aluguer de um quarto minúsculo no bairro da Penha de França. Lembrava-se do cheiro a sabão azul, do barulho da máquina de costura velha que a sua mãe insistia em consertar sozinha, e da voz dela a cantarolar baixinho enquanto passava a ferro as roupas alheias. A mãe tinha uma frase que repetia sempre, como se fosse uma oração, como se fosse um escudo contra o mundo que teimava em ser cruel com eles. Gonçalo ouvia aquilo quase todos os dias, especialmente quando voltava da rua trazendo alguma coisa que havia encontrado no lixo, alguma garrafa para vender, algum pedaço de metal que poderia render alguns trocados. Dona Emília olhava para ele com aqueles olhos castanhos fundos e dizia com a voz mansa, mas firme: o que não é teu pesa no coração, mesmo que o mundo diga que ninguém se importa. Gonçalo não entendia muito bem o que aquilo significava quando era mais pequeno, mas a frase tinha ficado colada na sua cabeça como pastilha elástica no sapato, impossível de tirar. Então a doença chegou. Chegou devagar, como uma sombra que vai tomando conta de uma divisão aos poucos, até que não há mais luz. A mãe começou a tossir, depois a emagrecer, depois a não conseguir mais trabalhar. Os remédios eram caros, o centro de saúde longe, as filas intermináveis. Gonçalo viu a mãe definhar em questão de meses, viu o corpo dela tornar-se pequeno demais para os ossos, viu a luz dos olhos dela apagar-se como uma vela no fim da cera. Quando ela partiu, levou consigo o pouco que ainda restava de estabilidade na vida do menino. Sem dinheiro para o aluguer, Gonçalo foi despejado. Sem parentes próximos, sem documentos organizados, sem ninguém que pudesse ou quisesse assumir a responsabilidade por ele, acabou nas ruas. No começo foi difícil. Gonçalo chorava todas as noites, apertando contra o peito uma camisola velha da mãe que ainda guardava o cheiro dela. Dormia debaixo de marquises, dividia restos de comida com cães vadios, fugia de adultos que olhavam para ele com intenções que o menino não compreendia totalmente, mas que o enchiam de medo.
Com o tempo, aprendeu a sobreviver. Descobriu onde conseguir comida, onde dormir com menos risco, onde tomar banho em fontes públicas quando ninguém estava a olhar. Conheceu outros meninos e meninas na mesma situação, formou alianças frágeis, aprendeu a desconfiar e a confiar ao mesmo tempo, porque nas ruas a linha entre amigo e inimigo era mais fina do que um fio de cabelo. Porto tornou-se o seu território. Ali, entre contentores empilhados como blocos de montar gigantes, entre caminhões que iam e vinham carregados de mercadorias do mundo inteiro, Gonçalo encontrava coisas que outras pessoas deitavam fora. Às vezes era comida ainda embalada, às vezes era roupa que dava para usar ou vender, às vezes era apenas lixo mesmo, mas Gonçalo vasculhava tudo com a paciência de um garimpeiro. Ele não roubava. Essa era uma linha que se recusava a cruzar, mesmo quando a fome apertava tanto que parecia que o seu estômago o ia comer por dentro. Lembrava-se da mãe, da frase dela, e aquilo era como uma muralha invisível que o impedia de pegar o que não era dele. Naquela tarde de maio, o céu estava carregado de nuvens cinzentas que ameaçavam chuva, mas não caíam, como se estivessem apenas a zombar da cidade. Gonçalo estava perto dos contentores da zona portuária, onde as empresas grandes despejavam os seus resíduos em contentores industriais. Era um lugar perigoso, cheio de caminhões a fazer manobras, mas também era um lugar onde às vezes se encontravam verdadeiros tesouros, pelo menos para alguém como Gonçalo. Ele tinha acabado de puxar um saco plástico rasgado de dentro de um contentor quando viu, meio escondido entre papéis molhados e restos de embalagens, um envelope. Não era um envelope comum. Era grosso, do tipo que se usa para documentos importantes, feito de papel pardo resistente. No canto superior direito, havia um logótipo impresso em azul e dourado, elegante e sofisticado. Gonçalo pegou no envelope com cuidado, limpando a sujidade que se colava nas bordas. O logótipo era de uma empresa que ele conhecia de nome, porque via o nome dela estampado em edifícios, em caminhões, em outdoors pela cidade. Grupo Álvares Importações e Logística. Era uma das maiores empresas de Lisboa, talvez do país inteiro. Gonçalo sentiu o peso do envelope nas mãos. Havia algo dentro, isso era certo. Papéis, muitos papéis. A sua primeira reação foi de curiosidade, abrir e ver o que tinha ali dentro. Mas então a voz da mãe ecoou na sua cabeça, clara como se Dona Emília estivesse ao lado dele naquele momento, a sussurrar no seu ouvido. O que não é teu pesa no coração. Gonçalo fechou os olhos por um instante. Sentiu o vento frio da tarde a bater-lhe no rosto. Ouviu o barulho dos guindastes a trabalhar ao longe, o grito dos estivadores, o apito dos navios. Então tomou uma decisão. Ele não ia abrir o envelope. Ele ia devolver. Se aquilo era importante o suficiente para estar num envelope bonito daqueles, com o logo de uma empresa grande, então alguém devia estar à procura dele. Alguém precisava daquilo. E Gonçalo não era ladrão. Não era. A mãe tinha lhe ensinado melhor do que isso. Guardou o envelope com cuidado debaixo da camisola, protegendo-o do vento e da umidade, e saiu do porto a caminhar devagar, a pensar no que ia fazer. À noite, quando finalmente encontrou um lugar relativamente seguro, para dormir vão debaixo de uma escadaria nos fundos de um prédio comercial abandonado, Gonçalo usou o envelope como almofada. Não era confortável, mas era firme e, de alguma forma, fazia-o sentir-se menos sozinho. Ficou ali deitado, a olhar para o céu escuro através de uma fresta no teto, a imaginar quem era o dono daquele envelope. Imaginava um homem de fato, importante, talvez desesperado à procura daqueles papéis. Imaginava que, ao devolver o envelope, talvez aquele homem lhe desse alguns trocados ou, quem sabe, até um trabalho de verdade. Mas não era pela recompensa que Gonçalo queria fazer aquilo. Era porque era o certo. Era porque a mãe teria feito o mesmo. Na manhã seguinte, Gonçalo acordou com o sol a bater-lhe no rosto. Levantou-se, dobrou os papelões que tinha usado como cama improvisada, escondeu-os num cantinho para poder usar de novo mais tarde, e pegou no envelope que tinha guardado com cuidado dentro da camisola durante a noite. Estava machucado nas pontas, mas ainda inteiro.
Foi até uma fonte numa pracinha próxima, onde alguns reformados já começavam a reunir-se para jogar as cartas, e lavou o rosto com a água gelada. Molhou o cabelo, passou as mãos, a tentar domar os caracóis rebeldes, limpou a sujidade das unhas como pôde. Olhou para a própria roupa. A camisola estava desbotada e tinha alguns buracos, mas estava limpa. Os calções de ganga estavam surrados, mas ainda serviam. Os chinelos de borracha estavam gastos, mas não tinham furos. Ele inspirou fundo, segurando o envelope contra o peito, e começou a caminhar. Do porto até ao bairro dos Arranha-Céus era uma caminhada longa. Gonçalo conhecia o caminho, porque às vezes ia até lá para pedir esmola perto dos restaurantes caros. Embora não gostasse muito de fazer isso, o bairro era outro mundo. Os passeios eram largos e limpos, as lojas tinham montras brilhantes, os carros que passavam eram importados e faziam um ronco baixo e potente que parecia música. As pessoas andavam rápido, sempre a olhar para os telemóveis, sempre com pressa, sempre com cara de quem tinha algo muito importante para fazer. Gonçalo caminhava devagar, a segurar o envelope, sentindo-se cada vez menor conforme se aproximava da morada que tinha visto impressa no papel. Quando finalmente chegou em frente ao prédio do Grupo Álvares, Gonçalo teve que erguer a cabeça quase até doer o pescoço para ver o topo. Era uma torre de vidro espelhado que subia direto para o céu, refletindo as nuvens e os outros prédios ao redor. A entrada principal tinha portas automáticas de vidro temperado, e Gonçalo podia ver através delas um átrio enorme, com chão de mármore e vasos de plantas gigantes. Havia pessoas a entrar e a sair o tempo todo, todas vestidas com roupas elegantes, a carregar pastas de couro e chávenas de café em copos descartáveis sofisticados. Gonçalo ficou parado no passeio por alguns minutos apenas a observar. Tinha medo. Medo de ser enxotado, medo de ser humilhado, medo de que se rissem dele. Mas então lembrou-se da mãe, lembrou-se da frase dela, lembrou-se que estava a fazer a coisa certa. Respirou fundo mais uma vez e caminhou em direção à porta. Os sensores detetaram a sua presença e as portas de vidro abriram-se sozinhas, com um silvo suave, como se estivessem a dar-lhe as boas-vindas. Gonçalo deu 2 passos para dentro do átrio e imediatamente sentiu o ar condicionado gelado a bater-lhe no rosto, tão diferente do calor úmido da rua. Mas antes que pudesse dar mais um passo, uma voz grossa interrompeu-o. Um segurança. Um homem grande de uniforme azul escuro, que óculos de sol apareceu à frente dele como um muro. Posso ajudar, miúdo? A voz não era exatamente hostil, mas também não era amigável. Gonçalo engoliu em seco e ergueu o envelope, mostrando ao segurança. Eu encontrei isto, disse Gonçalo, a voz a sair mais fina do que ele gostaria. Encontrei no lixo perto do porto. Tem o logo da empresa. Vim devolver. O segurança olhou para o envelope, depois para Gonçalo, depois para o envelope de novo. A sua expressão era de desconfiança. Fica aqui, ele ordenou, e afastou-se alguns passos a dizer alguma coisa no rádio preso, ao cinto. Gonçalo ficou ali parado, a sentir todos os olhares das pessoas que passavam pelo átrio. Algumas lançavam olhares rápidos de curiosidade, outras de nojo disfarçado, outras nem olhavam, como se Gonçalo fosse invisível. O menino apertou o envelope contra o peito, a desejar poder desaparecer, a desejar que aquilo acabasse logo. Depois de alguns minutos que pareceram horas, uma mulher aproximou-se. Era jovem, talvez tivesse uns 20 e poucos anos, com cabelos castanhos presos num rabo de cavalo e um sorriso gentil. Ela usava um crachá pendurado no pescoço e trazia nas mãos um copo de plástico. Olá, querido, ela disse a voz macia. O meu nome é Fernanda, trabalho na recepção. Ouvi dizer que encontraste algo da empresa. Gonçalo acenou com a cabeça e estendeu o envelope. Fernanda pegou no envelope, examinou o logo, examinou o estado do papel. Onde encontraste isto exatamente? Gonçalo contou. Contou sobre vasculhar o lixo, sobre encontrar o envelope, sobre decidir trazê-lo de volta. Fernanda ouvia com atenção, e Gonçalo percebeu que ela realmente estava a ouvir,
não apenas a fingir. Quando ele terminou de falar, Fernanda sorriu de novo e estendeu-lhe o copo que trazia na mão. É água. Deves estar com sede depois de caminhar até aqui. Gonçalo pegou no copo com as duas mãos como se fosse algo precioso e bebeu devagar, sentindo a água fresca a descer pela garganta seca. Obrigado, ele murmurou. Mas antes que Fernanda pudesse dizer qualquer outra coisa, uma voz cortante ecoou pelo átrio, fazendo ambos virarem-se. O que se está a passar aqui? A voz vinha de uma mulher que caminhava na direção deles, com passos firmes e determinados. Ela usava um conjunto de alfaiataria bege impecável, saltos altos que batiam no chão de mármore como marteladas, e carregava uma pasta de couro debaixo do braço. O cabelo loiro estava preso num coque perfeito. A maquilhagem era discreta, mas impecável, e o olhar era frio como gelo. Gonçalo não sabia quem era aquela mulher, mas sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha quando ela parou à frente dele e olhou para baixo com uma expressão de absoluto desdém. Essa era Verônica Antunes, diretora administrativa do Grupo Álvares, e uma das pessoas mais poderosas daquela empresa. Fernanda imediatamente endireitou-se, assumindo uma postura mais formal. Doutora Verônica, este menino encontrou um envelope com o logo da empresa e veio devolver. Verônica pegou no envelope das mãos de Fernanda sem cerimônia e examinou-o com olhos críticos. Estava sujo, amachucado, claramente tinha vindo do lixo. Ela ergueu uma sobrancelha e olhou para Gonçalo como se ele fosse um inseto. E o que queres em troca? A pergunta veio seca, direta. Gonçalo piscou, confuso. Nada, senhora. Só queria devolver o que não é meu. Verônica soltou uma risada curta, sem humor. Ah, que conveniente. Um menino de rua aparece aqui com um envelope que diz ter encontrado no lixo e não quer nada? Ela olhou ao redor para os funcionários que começavam a reunir-se discretamente para observar a cena. Vocês acreditam nisto? Ninguém faz nada de graça neste mundo. Ela virou-se de volta para Gonçalo, apontando o envelope na direção dele como se fosse uma arma. Isto aqui é lixo. Se estava no lixo, é porque alguém deitou fora. Não tem nada de importante aqui. Provavelmente pensaste que ias ganhar algum dinheiro com isto, não foi? Vim devolver o lixinho e agora quero uma recompensa. Que esperto! Gonçalo sentiu o rosto a aquecer. Não era vergonha, era indignação. Ele não tinha vindo ali para ser humilhado. Não tinha vindo ali à espera de nada. Tinha vindo porque era certo, porque a mãe lhe tinha ensinado assim. Mas as palavras não saíam. A garganta estava fechada, os olhos a começar a arder. Verônica continuou, agora dirigindo-se ao segurança. Retire este menino daqui imediatamente. Não quero ver gente assim dentro da minha empresa. E tu, Fernanda, volta para o teu posto. Não temos tempo a perder com isto. Fernanda olhou para Gonçalo com uma expressão de pesar, mas não disse nada. O segurança já estava a vir na direção do menino quando Gonçalo finalmente encontrou a sua voz. Eu só queria fazer o que era certo, ele disse. Baixo, mas firme. A minha mãe ensinou-me que o que não é teu pesa no coração. Eu não quero nada de vocês. Só queria devolver, só isso. E então, sem esperar resposta, Gonçalo virou-se e caminhou de volta para as portas automáticas, que se abriram para ele sair. As suas bochechas ardiam não de vergonha, mas de raiva. Raiva contra aquela mulher, contra o mundo, contra a injustiça de tudo. Ele já estava quase a atravessar a rua quando ouviu passos apressados atrás dele. Era Fernanda, a correr com dificuldade nos sapatos de salto baixo. Gonçalo, espera! Ela alcançou-o e enfiou algo nas mãos dele. Era um pão com chouriço ainda morno, embrulhado num guardanapo de papel. Lamento muito pelo que aconteceu lá dentro, ela disse, a voz cheia de sinceridade. Tu fizeste a coisa certa. Não deixes ninguém dizer-te o contrário. Está bem? Gonçalo olhou para o pão, depois para Fernanda, e sentiu os olhos a arder de novo, mas desta vez por um motivo diferente. Obrigado, ele sussurrou. Fernanda sorriu, apertou-lhe o ombro de leve e voltou a correr para o prédio. Gonçalo ficou ali parado no passeio, a segurar o pão embrulhado, sentindo o cheiro bom a subir-lhe até ao nariz. Então começou a caminhar de volta para o porto, devagar,
a mastigar o pão aos poucos, deixando que o sabor do chouriço preenchesse a sua boca e, por alguns instantes, fizesse o mundo parecer um pouco menos cruel. O que Gonçalo não sabia, o que ninguém ali no átrio sabia, era que no último andar daquele prédio de vidro, numa sala enorme com vista panorâmica para toda a cidade de Lisboa, um homem estava a assistir a tudo através das câmaras de segurança internas. O seu nome era Antônio Álvares, e ele era o fundador e presidente do Grupo Álvares. Tinha 52 anos, cabelos grisalhos e um rosto marcado por rugas que contavam histórias de noites sem dormir, de decisões difíceis, de uma vida inteira dedicada a construir algo do nada. Antônio tinha nascido ali mesmo em Lisboa, mas não na Lisboa dos prédios de vidro. Tinha nascido numa barraca de madeira na Penha de França, filho de um estivador e de uma lavadeira, crescido entre a pobreza e a luta diária pela sobrevivência. Tinha vencido na vida à base de muito trabalho, muito estudo e muita determinação, e nunca se tinha esquecido de onde vinha. Enquanto assistia à cena no átrio, a ver Verônica a humilhar aquele menino que só tinha tentado fazer a coisa certa, Antônio sentiu algo apertar-se no peito. Sentiu raiva, sentiu tristeza, sentiu vergonha. Vergonha de ter colocado pessoas como Verônica em posições de poder dentro da empresa que ele tinha construído. Pessoas que se tinham esquecido, ou talvez nunca souberam, o que era ter dignidade quando não se tem nada. Pessoas que mediam o valor dos outros pela roupa que vestiam, pela morada onde moravam, pelo saldo da conta bancária. Antônio pegou no telefone interno e ligou para a segurança. Tragam-me esse envelope imediatamente para o meu escritório, ele ordenou a voz grave, e descubram quem é aquele menino. Quero falar com ele. Depois desligou e ficou ali, a olhar pela janela para a cidade que se estendia lá embaixo, a pensar em tudo o que tinha conquistado e em tudo o que talvez tivesse perdido no caminho. O envelope chegou ao escritório de Antônio Álvares 10 minutos depois, trazido pelo chefe de segurança em pessoa. O homem entrou na sala com passos cuidadosos, como se estivesse a carregar uma bomba prestes a explodir, e depositou o envelope sobre a mesa de mogno maciço com delicadeza excessiva. Senhor Álvares, aqui está o que pediu. O menino já foi embora, mas conseguimos algumas imagens dele nas câmaras externas. Posso localizá-lo se o senhor quiser. Antônio acenou com a cabeça, mas a sua atenção já estava totalmente focada no envelope pardo que agora descansava à sua frente, com as suas bordas amachucadas e o logo da empresa manchado de algo que parecia óleo. Antônio dispensou o chefe de segurança com um gesto de mão e ficou sozinho na sala. Por alguns instantes apenas olhou para o envelope como se pudesse decifrar o seu conteúdo através do papel opaco. Depois, com movimentos lentos e deliberados, pegou num abre-cartas da gaveta e cortou cuidadosamente o lacre, que, surpreendentemente, ainda estava intacto. O menino não tinha aberto. Tinha encontrado aquilo no lixo, podia ter olhado, podia ter mexido, mas não tinha feito nada disso. Apenas trouxe de volta. Antônio sentiu um respeito profundo por aquela criança que nem conhecia e, ao mesmo tempo, uma pontada de dor ao pensar em como Verônica o tinha tratado. Abriu o envelope e despejou o conteúdo sobre a mesa. Eram papéis, muitos papéis. Folhas agrafadas, documentos, com timbres oficiais, contratos, extratos bancários. Antônio começou a folhear devagar, os seus olhos experientes a examinar as informações com a precisão de quem passou décadas a ler contratos e a analisar números. No começo, tudo parecia normal. Contratos de importação, acordos com fornecedores internacionais, documentos de logística. Mas então, na 5ª página, algo chamou a sua atenção. Era um contrato de prestação de serviços com uma empresa da qual ele nunca tinha ouvido falar. Millennium Consultoria e Assessoria, Élida. O valor do contrato era alto, muito alto. 500 mil euros mensais por serviços de consultoria administrativa. Antônio franziu a testa. Ele conhecia todos os contratos importantes da empresa, ou pelo menos deveria conhecer. Era parte do seu trabalho, mesmo tendo delegado muitas funções operacionais nos últimos anos devido a problemas de saúde. Continuou a ler.
Havia uma assinatura no final do contrato. A sua assinatura. Ou pelo menos algo que se parecia muito com a sua assinatura. Mas Antônio tinha a certeza absoluta de que nunca tinha assinado aquele documento. Tinha a certeza porque se lembrava de cada contrato grande que assinava. E nunca tinha autorizado €500.000 por mês para uma empresa fantasma, que provavelmente nem existia de verdade. O coração de Antônio começou a bater mais rápido. Continuou a folhear os papéis com as mãos agora um pouco trêmulas. Encontrou mais contratos similares. Encontrou extratos bancários a mostrar transferências regulares para contas de empresas com nomes genéricos. Encontrou faturas falsificadas. Encontrou uma rede complexa de desvios financeiros que provavelmente já estava a operar há meses, talvez anos, bem debaixo do seu nariz. E em todos os documentos, todas as autorizações fraudulentas, havia uma coisa em comum: a assinatura falsificada dele e o carimbo da direção administrativa. Antônio recostou-se na cadeira de couro, sentindo o peso de tudo aquilo cair sobre os seus ombros como uma avalanche. Alguém dentro da empresa, alguém com acesso a documentos sensíveis, alguém com poder suficiente para criar contratos e movimentar dinheiro, estava a roubá-lo. Estava a roubar da empresa que ele tinha construído com as próprias mãos, tijolo por tijolo, contrato por contrato. E o pior de tudo era que tinha uma suspeita muito forte de quem era essa pessoa. Verônica Antunes tinha assumido a direção administrativa há 3 anos, trazida por recomendação de um membro do conselho que era amigo dela. Antônio tinha concordado com a contratação porque ela parecia competente, eficiente, alguém que podia tirar-lhe o peso administrativo e deixá-lo focar-se em estratégias de expansão. Mas talvez tivesse sido um erro enorme. Antônio passou o resto da tarde trancado no escritório, a ligar para o departamento jurídico da empresa, para o seu contabilista pessoal, para pessoas de confiança. Pediu uma auditoria completa e discreta de todas as transações financeiras dos últimos 3 anos. Pediu que rastreassem as empresas listadas nos contratos fraudulentos. E pediu que fizessem tudo isso em absoluto sigilo, porque se Verônica soubesse que estava a ser investigada, podia destruir provas ou fugir com o dinheiro. Por volta das 7 da noite, quando o sol já se estava a pôr sobre Lisboa e o céu ganhava tons alaranjados e rosados, Antônio finalmente teve a confirmação que temia. As empresas listadas nos contratos eram todas fantasmas, registradas em moradas falsas, com sócios que eram testas de ferro. E todas elas tinham sido criadas logo após Verônica assumir a direção administrativa. O rastro do dinheiro era claro como água cristalina para quem sabia onde procurar. Verônica tinha desviado mais de 10 milhões de euros da empresa nos últimos 3 anos. Antônio sentiu uma mistura de raiva e decepção tão intensa que por um momento achou que fosse ter um infarte. Mas não podia dar-se ao luxo de ter um infarte agora. Tinha que agir. Tinha que expor aquela fraude e garantir que Verônica pagasse por tudo o que tinha feito. Mas antes disso, tinha outra coisa que precisava de fazer. Tinha que encontrar aquele menino. O menino que tinha devolvido o envelope, mesmo podendo tê-lo deitado fora, mesmo podendo ter tentado vendê-lo ou chantageá-lo. O menino que tinha mais integridade no seu dedo mindinho do que Verônica em todo o seu corpo. Antônio ligou de novo para a segurança. Encontraram o menino? A resposta veio rápida. Sim, senhor. Ele voltou para a região do Porto. Costuma ficar por lá. Falamos com alguns comerciantes da área e descobrimos que o nome dele é Gonçalo. Tem cerca de 10 anos. Vive nas ruas desde que a mãe faleceu. Antônio fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquelas palavras. 10 anos, a viver nas ruas, sozinho, e ainda assim, com toda aquela dificuldade, tinha escolhido fazer o que era certo. Mandem alguém procurá-lo, Antônio ordenou, mas com delicadeza. Não quero que ele fique assustado. Digam que eu gostaria de conversar com ele, de agradecer pessoalmente. E digam que ele não está em apuros, muito pelo contrário. Encontrar Gonçalo não foi difícil. Na manhã seguinte, Fernanda ofereceu-se para ir ao Porto pessoalmente.
Ela tinha ficado a pensar no menino desde o dia anterior, sentindo-se mal pela forma como Verônica o tinha tratado. Quando finalmente o localizou, perto dos mesmos contentores onde ele tinha encontrado o envelope, Gonçalo estava a dividir um pedaço de pão com outros 3 meninos que pareciam ter idades parecidas com a dele. Todos estavam magros, sujos, com roupas surradas, mas havia algo nos olhos, deles que não era totalmente derrotado. Era como se ainda guardassem uma faísca de esperança, por menor que fosse. Gonçalo, Fernanda chamou-o, aproximando-se devagar para não o assustar. O menino virou-se, reconheceu a moça da recepção e franziu a testa com desconfiança. "O que é que queres?" Fernanda sorriu. "Vim procurar-te porque o dono da empresa, o senhor Antônio Álvares, quer falar contigo." Gonçalo deu um passo para trás. "Eu não fiz nada de errado. Eu só devolvi o envelope." "Eu sei", Fernanda disse rapidamente. "E é exatamente por isso que ele te quer conhecer. Para te agradecer. Não estás sem apuros, Gonçalo. Muito pelo contrário." Gonçalo olhou para os amigos que observavam tudo com curiosidade, misturada com medo. Depois olhou de volta para Fernanda. "Ele vai me dar dinheiro?" "Não sei", Fernanda respondeu honestamente. "Mas sei que ele ficou muito impressionado com o que fizeste e quer conversar contigo. Vens?" Gonçalo pensou por um longo momento. Parte dele queria recusar. Queria continuar a sua vida sem se envolver com aquelas pessoas ricas que o tinham humilhado. Mas outra parte dele, a parte que ainda tinha esperança, a parte que ainda acreditava que coisas boas podiam acontecer, sussurrava que talvez valesse a pena tentar. "Está bem", ele disse finalmente. "Eu vou." Fernanda levou Gonçalo de volta ao prédio da empresa, mas desta vez não o fez entrar pelo átrio principal. Usou uma entrada lateral, diretamente para os elevadores executivos, evitando os olhares de curiosidade e julgamento dos funcionários. Dentro do elevador, Gonçalo ficou em silêncio, a observar os números dos andares a subirem cada vez mais alto. Quando finalmente as portas se abriram no último andar, ele saiu para um corredor elegante, com alcatifa macia e paredes decoradas com quadros modernos. Fernanda guiou-o até uma porta dupla de madeira escura, bateu, de leve e abriu. O escritório de Antônio Álvares era imenso. Tinha uma parede inteira de vidro com vista para toda a cidade, uma mesa enorme, estantes cheias de livros e troféus e um sofá de couro que parecia custar mais do que tudo o que Gonçalo tinha visto na vida inteira. Mas o que mais chamou a atenção do menino foi o homem que se levantou de trás da mesa e veio na sua direção. Antônio Álvares não era o que Gonçalo esperava. Não tinha aquela aparência arrogante e fria das pessoas ricas que ele via nas revistas. Tinha cabelos grisalhos um pouco despenteados, olhos cansados, mas gentis, e usava uma camisa social simples, sem gravata, com as mangas arregaçadas até aos cotovelos. "Tu deves ser o Gonçalo", Antônio disse, e havia algo na voz dele que era quente, acolhedor. "O meu nome é Antônio. Muito prazer em conhecer-te." Ele estendeu a mão. Gonçalo olhou para a mão por um momento hesitante. Depois apertou-a. A mão de Antônio era grande e calejada, e o aperto era firme, mas não esmagador. "Por favor, senta-te", Antônio disse, indicando o sofá. "Queres alguma coisa para beber? Água? Sumo? Refrigerante?" Gonçalo acenou que, sim, a garganta de repente muito seca. Antônio pediu a Fernanda que trouxesse sumos e alguma coisa para comer. Quando ficaram sozinhos, Antônio sentou-se numa poltrona em frente ao menino, inclinando-se para a frente com os cotovelos nos joelhos. "Gonçalo, eu vi o que aconteceu ontem no átrio", Antônio começou, e a sua voz estava carregada de emoção. "Vi como foste tratado, e quero que saibas que me sinto envergonhado. Envergonhado de ter pessoas assim a trabalhar na minha empresa. Envergonhado de não ter percebido antes o tipo de gente que estava a colocar em posições de poder. Fizeste uma coisa incrível ao trazer aquele envelope de volta. Muita gente, adultos inclusive, não teria feito o mesmo." Gonçalo não sabia o que dizer, então ficou calado. Antônio continuou. "Aquele envelope que encontraste continha provas de algo muito sério. Provas de que alguém dentro desta empresa estava a roubar dinheiro, a falsificar documentos, a usar o meu nome para fazer coisas erradas. E se não fosse por ti,
Se tivesse simplesmente deitado aquele envelope fora ou o vendido a alguém, eu talvez nunca tivesse descoberto. Salvaste-me, Gonçalo. Salvaste a empresa que eu passei a vida inteira a construir. Gonçalo piscou, a processar aquelas palavras. Eu não sabia que tinha nada de importante lá dentro, ele admitiu. Eu só queria devolver porque a minha mãe sempre dizia que o que não é teu pesa no coração. Antônio sentiu os olhos a arder. A tua mãe era uma mulher muito sábia, ele disse suavemente. Conta-me sobre ela se quiseres. E Gonçalo contou. Contou sobre Dona Emília, sobre as roupas que ela lavava e as costuras que fazia de madrugada. Contou sobre a doença, sobre como ela tinha definhado, sobre os últimos dias dela num hospital público sobrelotado. Contou sobre como tinha acabado nas ruas, sobre a fome, o frio, o medo. Contou tudo com a voz baixa mas firme, sem pedir pena, apenas a relatar os factos como eram. Antônio ouviu tudo em silêncio, e quando Gonçalo terminou, havia lágrimas nos olhos do homem mais rico daquele prédio. Sabes, Gonçalo, Antônio disse depois de um momento, limpando discretamente os olhos com as costas da mão. Eu cresci num lugar muito parecido com o teu. O meu pai era estivador aqui no Porto de Lisboa. A minha mãe lavava roupa para fora. A gente morava numa barraca de madeira na Penha de França. E houve épocas em que não tínhamos o que comer. Eu sei o que é passar fome. Sei o que é acordar à meio da noite com frio e não ter cobertores suficientes. Sei o que é ser olhado de cima para baixo por causa da roupa que vestes ou do lugar onde moras. Eu sei, Gonçalo. E por isso mesmo fico ainda mais impressionado contigo. Porque mesmo a passar por tudo isso, não perdeste a tua dignidade, não perdeste os teus valores. Fernanda voltou com uma bandeja cheia de sanduíches, sumos e frutas. Colocou tudo sobre a mesinha de centro e saiu discretamente. Antônio incentivou Gonçalo a comer, e o menino não precisou de ser convidado 2 vezes, estava faminto. Enquanto Gonçalo comia, Antônio explicou o que ia acontecer nos próximos dias. Ia convocar uma reunião extraordinária do Conselho de Administração para expor a fraude. Ia entregar todas as provas às autoridades competentes e ia garantir que a pessoa responsável fosse responsabilizada pelos seus atos. Mas antes disso, quero fazer uma coisa por ti, Gonçalo, Antônio disse. Quero ajudar-te, não por pena, mas porque mereces. Porque a tua mãe te criou bem e tu honras a memória dela todos os dias com as tuas escolhas. Gonçalo parou de mastigar e olhou para Antônio com olhos arregalados. Ajudar-me como? Antônio respirou fundo. Há muito tempo que eu queria criar um instituto para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. Dar educação, moradia, acompanhamento psicológico, oportunidades de verdade. Mas adiava sempre, tinha sempre outra prioridade, tinha sempre outra coisa que parecia mais urgente. Tu lembraste-me do porquê de eu querer fazer isso. Lembraste-me de quem eu era antes de ter tudo isto aqui. Então vou criar esse instituto e tu vais ser o primeiro beneficiado. Não como um favor, mas como um direito. Toda a gente merece uma oportunidade, Gonçalo, especialmente pessoas boas como tu. Gonçalo não conseguiu segurar as lágrimas. Elas escorreram pelo rosto magro, limpando rastos na sujidade acumulada. Antônio levantou-se, foi até ao menino e colocou a mão no ombro dele. Não precisas de chorar, ele disse gentilmente. Só precisas de continuar a ser quem és, continuar a honrar a tua mãe, continuar a fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. Podes fazer isso? Gonçalo acenou com a cabeça, incapaz de falar através do nó na garganta. Nos dias seguintes, as coisas aconteceram rápido. Antônio mobilizou a sua equipa jurídica, reuniu todas as provas, fez cópias de todos os documentos. Mandou auditar cada cêntimo que tinha sido desviado. Rastreou cada empresa fantasma, conectou todos os pontos da fraude. E quando finalmente teve tudo em mãos, convocou a reunião extraordinária que mudaria tudo. Era uma quinta-feira chuvosa, quando todos os membros do Conselho de Administração se reuniram na sala de conferências do último andar. Verônica Antunes entrou com a sua habitual confiança arrogante, a vestir outro conjunto impecável de alfaiataria, a carregar a sua pasta de couro como se fosse um escudo. Ela cumprimentou todos com sorrisos calculados,
sentou-se na cadeira como se fosse um trono e esperou que a reunião começasse, sem a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Antônio estava no topo da mesa, com uma expressão séria que todos reconheciam como o prenúncio de algo importante. Bom dia a todos, ele começou. Agradeço a vossa presença nesta reunião extraordinária. O assunto que vamos tratar hoje é grave e vai mudar os rumos desta empresa. Antes de começar, quero que saibam que tudo o que será dito aqui está documentado, comprovado e já foi encaminhado às autoridades competentes. Um murmúrio percorreu a sala. Verônica franziu levemente a testa, mas manteve a compostura. Antônio continuou. Há 3 dias, um menino de 10 anos que vive nas ruas entrou neste prédio a carregar um envelope que tinha encontrado no lixo. Esse menino poderia ter ignorado o envelope, poderia tê-lo deitado fora, poderia ter tentado aproveitar-se da situação. Mas ele não fez nada disso. Ele veio até aqui para devolver o que não era dele, sem esperar absolutamente nada em troca. Alguns de vocês sabem de quem estou a falar. Alguns de vocês viram como esse menino foi tratado aqui dentro. Verônica sentiu um aperto no estômago, mas manteve o rosto impassível. Antônio pegou num envelope grosso que estava à sua frente, o mesmo envelope que Gonçalo tinha trazido, agora limpo e organizado. Dentro deste envelope, ele continuou. Havia documentos que expõem uma fraude sistemática que vem a acontecer nesta empresa há pelo menos 3 anos. Contratos com empresas fantasmas, desvios de dinheiro, assinaturas falsificadas. Tudo orquestrado por alguém com acesso privilegiado a informações sensíveis. Alguém que abusou da confiança que lhe foi depositada. Se estivesse no lugar de Antônio, teria confrontado a pessoa responsável à frente de todos ou teria lidado com a situação de forma mais privada? Conte-nos nos comentários. O silêncio na sala era tão absoluto que se podia ouvir a chuva a bater nas janelas. Antônio abriu o envelope e começou a distribuir cópias dos documentos para todos na mesa. Contratos fraudulentos, extratos bancários, registros de empresas de fachada. Cada página era uma prova irrefutável. E enquanto todos liam com expressões cada vez mais chocadas, Antônio finalmente disse o que todos já tinham começado a suspeitar. A pessoa responsável por esta fraude está nesta sala neste momento. Verônica Antunes, diretora administrativa desta empresa, desviou mais de 10 milhões de euros nos últimos 3 anos através de um esquema complexo de empresas fantasmas e contratos fraudulentos. Verônica sentiu o mundo desabar ao seu redor. Tentou manter a compostura, tentou sorrir como se aquilo fosse um mal-entendido absurdo. Isso é ridículo, ela disse, mas a sua voz saiu menos firme do que pretendia. Essas acusações são completamente infundadas. Não vou aceitar ser difamada desta forma. Antônio olhou-a com uma mistura de pena e repulsa. As provas estão aqui, Verônica. A tua assinatura está em todos os documentos de criação das empresas fantasmas. Os depósitos eram feitos em contas vinculadas a ti através de testas de ferro, que já confessaram tudo em depoimento. Os registros bancários mostram que recebeste transferências regulares dessas empresas. Não há como negar. Roubaste de mim. Roubaste desta empresa. Roubaste de todos nós. Verônica tentou levantar-se, mas as suas pernas não responderam. Tentou falar, mas as palavras não saíam. Via todos os rostos ao redor da mesa a olhá-la com desprezo, com nojo, com decepção. Tudo o que tinha construído, toda a sua carreira, toda a sua reputação, estava a desmoronar em questão de minutos. E o pior era saber que tinha sido apanhada por causa de um menino de rua. Um ninguém, que ela tinha desprezado e humilhado. A ironia era cruel demais para suportar. A sua presença não é mais necessária nesta empresa, Antônio disse com voz final. Está despedida com justa causa. As autoridades já estão a ser notificadas e responderá criminalmente por tudo o que fez. Sugiro que procure um advogado. 2 seguranças entraram na sala como se tivessem sido chamados previamente. Verônica levantou-se, finalmente, com as pernas bambas e o rosto pálido. Não disse mais nada. Apenas pegou na sua mala e saiu da sala escoltada,
deixando para trás o poder, o status e a vida que tinha, construído sobre mentiras e roubos. Quando a porta se fechou atrás dela, Antônio olhou para todos os presentes na mesa e continuou. Antônio respirou fundo antes de continuar a falar para o conselho de administração. Ainda estava a processar tudo o que tinha acabado de acontecer. A expulsão de Verônica, a exposição da fraude, a ruptura de uma confiança que nunca deveria ter sido quebrada. Mas não tinha tempo para ficar a remoer. Tinha coisas importantes para anunciar, mudanças que precisavam de ser feitas. Uma empresa que precisava de ser reconstruída sobre bases mais sólidas e mais humanas. Olhou para cada um dos rostos ao redor da mesa, pessoas que trabalhavam com ele há anos, algumas há décadas, e viu neles o mesmo choque e a mesma indignação que ele próprio sentia. Sei que todos estão abalados com o que acabamos de descobrir, Antônio disse, a voz firme, mas carregada de emoção. Eu também estou. Mas não podemos deixar que isto destrua o que construímos juntos. Esta empresa nasceu de valores sólidos, de trabalho honesto, de respeito pelas pessoas. E é para esses valores que precisamos de retornar. Por isso quero anunciar agora uma mudança importante que venho a planear há muito tempo, mas que nunca tinha encontrado o momento certo para implementar. Todos prestaram atenção, esquecendo por um momento o escândalo que tinha acabado de explodir. Antônio continuou. Vou criar o Instituto Álvares para o Desenvolvimento Social. Será uma organização sem fins lucrativos, financiada com recursos da empresa e com parcerias que vamos procurar, dedicada a ajudar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Vamos oferecer educação de qualidade, acompanhamento psicológico, capacitação profissional, moradia temporária quando necessário e, acima de tudo, dignidade e esperança. Quero que este instituto seja um legado de verdade, algo que vai muito além dos lucros e dos balanços financeiros. Houve murmúrios de aprovação ao redor da mesa. Um dos conselheiros, um senhor de cabelos brancos, chamado Dr. Mário, que tinha sido sócio minoritário de Antônio desde os primeiros anos da empresa, levantou a mão. Antônio, todos nós sabemos que essa sempre foi uma vontade tua. E acho que falo por todos aqui quando digo que apoiamos completamente esta iniciativa. Mas posso perguntar o que te fez decidir que agora era a hora certa? Antônio sorriu de forma triste. Um menino de 10 anos lembrou-me do que realmente importa. Lembrou-me de quem eu era antes de ter tudo isto. E fez-me perceber que se eu não fizer algo agora, talvez nunca faça. Ele então contou em detalhes a história de Gonçalo. Contou sobre o envelope encontrado no lixo, sobre a decisão do menino de devolver em vez de ignorar, sobre a humilhação que tinha sofrido nas mãos de Verônica, sobre a história da sua mãe e como tinha acabado nas ruas. Quando terminou de falar, não havia um olho seco na sala. Dr. Mário limpou os óculos com um lenço, claramente emocionado. Esse menino será o primeiro beneficiado do Instituto? Antônio acenou que sim. Ele já está a receber os cuidados necessários. A Fernanda, a nossa recepcionista, que foi a única pessoa decente o suficiente para tratar o Gonçalo com respeito desde o primeiro momento, está a ajudar a coordenar tudo. Mas sim, o Gonçalo será o primeiro, e espero que seja o primeiro de muitos. Nas semanas seguintes, a vida de Gonçalo começou a mudar de formas que ele nunca tinha imaginado possíveis. Antônio não fez promessas vazias. Fez acontecer. Contratou uma assistente social chamada Dona Regina, uma mulher de meia-idade com experiência em trabalhar com crianças em situação de rua, para ser a coordenadora do caso de Gonçalo. Dona Regina era uma pessoa especial, daquelas que parecem ter nascido para cuidar dos outros. Tinha cabelos encaracolados a começar a ficar grisalhos, um sorriso permanente no rosto e uma paciência infinita. No primeiro dia em que conheceu Gonçalo, ela não o tratou como um coitadinho ou como um projeto social. Tratou-o como uma pessoa, com dignidade e respeito. Olá, Gonçalo, ela disse, apertando-lhe a mão firmemente. O meu nome é Regina e vou trabalhar contigo nos próximos meses para garantir que tenhas tudo o que precisas para construir uma vida melhor. Mas quero deixar uma coisa clara desde já. Eu não vou fazer as coisas por ti.
Vou fazer as coisas contigo. Vais ter voz, vais ter escolhas, vais participar de todas as decisões sobre a tua vida. Está bem assim? Gonçalo, que estava acostumado a adultos a tomar decisões por ele, ou simplesmente a ignorar a sua existência, ficou surpreso. Acenou que sim, ainda a processar que alguém estava realmente a perguntar a sua opinião sobre alguma coisa. O primeiro passo foi cuidar da saúde. Gonçalo passou por uma bateria de exames médicos completos. Descobriram que estava desnutrido, com anemia, algumas deficiências vitamínicas e problemas nos dentes que precisavam de ser tratados. Nada que fosse grave demais se tratado a tempo, mas tudo o que era esperado de uma criança que tinha vivido nas ruas. Começou um tratamento nutricional supervisionado, com refeições equilibradas 3 vezes ao dia. No começo, Gonçalo comia como se cada refeição fosse a última, rápido e com medo de que alguém lhe fosse tirar a comida. Mas aos poucos, conforme percebia que a comida vinha regularmente, começou a comer mais devagar, a saborear, a escolher o que gostava e o que não gostava. Dona Regina conseguiu uma vaga para Gonçalo num abrigo temporário municipal, que tinha parceria com o instituto que Antônio estava a criar. Não era um lugar luxuoso, mas era limpo, seguro e tinha educadores sociais treinados. Gonçalo ganhou uma cama só dele, com lençóis limpos e um cobertor macio. Na primeira noite, deitado naquela cama, a olhar para o teto pintado de branco, Gonçalo chorou. Chorou de alívio, chorou de saudade da mãe, chorou de medo de que tudo aquilo fosse apenas um sonho e ele fosse acordar de volta nos papelões do porto. Mas não era sonho, era real. Paralelamente aos cuidados de saúde e moradia, começou também o acompanhamento psicológico. Gonçalo foi apresentado a uma psicóloga chamada Doutora Patrícia, uma mulher jovem de olhos gentis que trabalhava com crianças traumatizadas há muitos anos. As primeiras sessões foram difíceis. Gonçalo não queria falar, não queria abrir-se. Tinha medo de que se contasse tudo o que sentia, tudo o que tinha passado, fosse considerado fraco ou problemático e perdesse a ajuda que estava a receber. Mas a doutora Patrícia não pressionava. Apenas ficava ali disponível a criar um espaço seguro onde Gonçalo podia ser quem era sem medo de julgamento. Aos poucos, Gonçalo começou a falar. Falou sobre a mãe, sobre o dia em que ela tinha morrido, sobre o medo que sentia todas as noites nas ruas, sobre a solidão, sobre a fome, sobre a sensação de ser invisível para o mundo. Falou também sobre a raiva que sentia, a injustiça de tudo, o porquê dele e não de outras crianças, o porquê de a mãe ter tido que adoecer, o porquê de o mundo ser tão cruel. E a doutora Patrícia ouvia tudo, validava cada sentimento, ajudava Gonçalo a entender que tudo o que ele sentia era normal, era esperado, era humano. Passaste por coisas que nenhuma criança deveria passar, Gonçalo, ela disse numa das sessões. E o facto de estares aqui, vivo, são, a tentar construir uma vida melhor, mostra o quão forte és. Nunca duvides da tua força. Enquanto tudo isto acontecia, Antônio trabalhava incansavelmente na estruturação formal do Instituto. Contratou uma equipe especializada em gestão de ONGs, abriu uma conta bancária específica para os recursos do Instituto, começou a procurar parcerias com escolas, universidades e empresas que quisessem contribuir. A notícia de um empresário bilionário a criar um instituto social depois de ter sido salvo por um menino de rua espalhou-se pela comunicação social como fogo em palha seca. Repórteres queriam entrevistar Antônio, queriam entrevistar Gonçalo, queriam fotografar, filmar, transformar tudo numa história sensacionalista. Mas Antônio protegeu Gonçalo ferozmente dessa exposição. Recusou todas as entrevistas que envolvessem o menino, deu ordens estritas para que ninguém tirasse fotos dele sem autorização, garantiu que a privacidade de Gonçalo fosse respeitada acima de tudo. O Gonçalo não é uma peça publicitária, Antônio disse numa conferência de imprensa que deu sozinho. Ele é uma criança que merece crescer em paz, longe dos holofotes, a construir a sua vida ao seu próprio ritmo. O Instituto vai existir para ajudar não só ele, mas centenas de outras crianças.
E todos eles merecem dignidade, não piedade ou espetacularização. A firmeza de Antônio em proteger Gonçalo rendeu ainda mais respeito da sociedade lisboeta. Os donativos para o instituto começaram a chegar. Empresários locais ofereceram-se para contribuir. Pessoas singulares mandavam valores simbólicos, mas cheios de significado. Escolas ofereceram-se para dar bolsas de estudo. 3 meses depois daquele dia em que Gonçalo tinha entrado no prédio do Grupo Álvares com um envelope sujo nas mãos, a sua vida era irreconhecível. Estava a morar no abrigo, a frequentar aulas regulares numa escola pública, pôs a fazer acompanhamento médico e psicológico semanal, a aprender a confiar em adultos novamente, a fazer amigos da sua idade que também estavam no abrigo. O seu corpo estava mais saudável, tinha ganhado peso, o rosto tinha cores em vez da palidez doentia de antes. Os dentes tinham sido tratados, o cabelo cortado, as roupas eram limpas e em bom estado, mas mais do que tudo, o que tinha mudado era o brilho nos olhos. Gonçalo tinha voltado a sorrir, tinha voltado a sonhar, tinha voltado a acreditar que o futuro podia ser diferente do passado. Antônio visitava Gonçalo regularmente, não de forma invasiva ou excessiva, mas o suficiente para que o menino soubesse que não estava sozinho, que tinha alguém que se importava com ele, que acreditava nele. Às vezes, eles apenas conversavam, sentados num banco de jardim, a comer gelado e a falar sobre coisas simples, sobre futebol, sobre a escola, sobre os sonhos de Gonçalo para o futuro. Outras vezes, Antônio levava Gonçalo a conhecer lugares, o Oceanário de Lisboa, o Jardim Botânico, o Miradouro da Senhora do Monte, de onde se via toda a cidade de Lisboa estendida lá embaixo, como um mapa vivo. Numa dessas visitas, quando estavam no Miradouro a observar a cidade, Gonçalo perguntou algo que tinha ficado a remoer na cabeça há semanas. Senhor Antônio, por que é que o senhor está a fazer tudo isto por mim? Antônio olhou para o menino, depois para a cidade lá embaixo, depois de volta para Gonçalo. Porque me lembraste de algo que eu tinha esquecido, ele respondeu. Lembraste-me que o sucesso não vale nada se a gente perde a humanidade no caminho. Poderias ter ignorado aquele envelope, poderias ter te aproveitado da situação, mas não o fizeste. Fizeste o que era certo mesmo quando era difícil. Isso é raro, Gonçalo, muito raro. E eu quero que saibas que a bondade não é fraqueza, é a maior força que existe. Gonçalo ficou em silêncio por um momento, a processar aquelas palavras. Depois disse, baixinho, a minha mãe costumava dizer isso, que fazer o certo às vezes dói, mas que é isso que te deixa dormir em paz à noite. Antônio sentiu um nó na garganta. A tua mãe era uma mulher sábia, Gonçalo. Muito sábia. E ela ficaria orgulhosa de ti. Muito orgulhosa. Gonçalo sentiu as lágrimas a subir, mas não as segurou. Deixou que escorressem livremente pelo rosto, enquanto olhava para a cidade que tinha sido tão cruel com ele, mas que agora, de alguma forma, começava a aparecer um lugar onde ele podia pertencer. Enquanto isso, o caso de Verônica Antunes seguia o seu curso na justiça. As provas eram tão contundentes que ela nem tentou negar a fraude. O seu advogado negociou um acordo de delação premiada, onde ela entregou outros envolvidos no esquema, alguns fornecedores que recebiam subornos, alguns funcionários que faziam vista grossa. Em troca, conseguiu reduzir um pouco a pena que provavelmente receberia. Mas mesmo com o acordo, o estrago na sua vida era total. A sua reputação estava destruída, ninguém no mercado queria contratá-la, amigos tinham se afastado, a família estava envergonhada. Ela, que tinha passado anos a construir uma imagem de executiva bem-sucedida e poderosa, agora era conhecida apenas como a mulher que tinha roubado milhões e sido desmascarada por um menino de rua. O Grupo Álvares, por outro lado, recuperou rapidamente do escândalo. Antônio implementou novos controlos internos, contratou uma empresa de auditoria externa para rever todos os processos e, mais importante, mudou a cultura da empresa. Criou um código de ética rigoroso, implementou canais de denúncia anônimos, começou a valorizar mais o caráter das pessoas do que apenas as suas qualificações técnicas.
a empresa passou a ser vista como um exemplo de como se pode fazer negócios de forma ética e responsável. E o instituto que Antônio tinha criado tornou-se a joia da coroa, o projeto que mais orgulho trazia a toda a corporação. 6 meses após aquele dia fatídico, o Instituto Álvares para o Desenvolvimento Social foi oficialmente inaugurado. Antônio tinha comprado e reformado um prédio antigo no centro de Lisboa, transformando-o num espaço acolhedor e funcional. Tinha salas de aula, biblioteca, sala de informática, espaço de convivência, consultórios para atendimento psicológico e médico, cozinha comunitária e até um pequeno campo de desportos no terraço. A equipa era formada por educadores sociais, psicólogos, assistentes sociais, professores, todos treinados e comprometidos com a missão de transformar vidas. A inauguração foi marcada para um sábado ensolarado de novembro. A cerimônia seria pequena, íntima, com apenas algumas autoridades locais, parceiros do Instituto, membros do conselho da empresa. E, claro, as primeiras crianças que seriam atendidas, entre elas Gonçalo. Antônio tinha preparado um discurso, mas quando chegou a hora de falar, com todos reunidos no pátio interno do Instituto, as palavras preparadas pareceram insuficientes. Olhou para as crianças sentadas nas cadeiras da primeira fila, todas arrumadas com roupas novas, olhos a brilhar de expectativa, e sentiu uma emoção tão grande que quase não conseguiu começar a falar. Quando eu era criança, Antônio começou a voz embargada. Eu morava numa barraca de madeira na Penha de França. Os meus pais eram trabalhadores braçais, gente honesta, mas sem estudo, sem oportunidades. Eu cresci a ver a desigualdade de perto, a ver como algumas pessoas tinham tudo enquanto outras não tinham nada. E eu prometi a mim mesmo que se um dia eu tivesse sucesso, se um dia eu conseguisse vencer, ia usar isso para ajudar quem ainda estava a lutar. Mas confesso que perdi isso de vista. Fiquei tão ocupado a construir a empresa, a acumular riqueza, que me esqueci dessa promessa. Até que um menino de 10 anos me lembrou dela. Ele procurou Gonçalo com os olhos e o menino, sentado na primeira fila ao lado de Dona Regina, sentiu as bochechas a aquecer com a atenção. Antônio continuou. O Gonçalo poderia ter ignorado um envelope que encontrou no lixo, mas não ignorou. Poderia ter tentado aproveitar-se da situação, mas não tentou. Fez simplesmente o que era certo, sem esperar nada em troca, porque foi assim que a sua mãe o ensinou. E ao fazer isso, não só salvou a minha empresa de uma fraude milionária, mas também salvou a minha alma. Lembrou-me do que realmente importa. Lembrou-me de que valores como honestidade, integridade e bondade são mais importantes que qualquer lucro, qualquer poder, qualquer status. Antônio fez uma pausa. Limpou discretamente os olhos. Este instituto existe por causa do Gonçalo. Mas vai existir para todas as crianças e adolescentes que precisam de uma oportunidade, de alguém que acredite neles. Não vamos oferecer caridade. Vamos oferecer dignidade. Não vamos oferecer pena. Vamos oferecer respeito e oportunidades reais. E espero que daqui saiam pessoas que vão transformar não só as suas próprias vidas, mas a vida de toda a nossa sociedade. Porque quando investimos nas nossas crianças, quando acreditamos nelas, quando lhes damos as ferramentas necessárias, não há limite para o que podem alcançar. Os aplausos foram longos e calorosos. Muitos dos presentes choravam abertamente. Depois do discurso, houve a tradicional cerimônia de corte de fita, com Gonçalo a ser convidado por Antônio para segurar a tesoura junto com ele. Quando a fita se partiu e todos aplaudiram de novo, Gonçalo sentiu uma alegria tão pura, tão completa, que achou que o coração ia explodir no peito. Naquele momento, com o sol a bater-lhe no rosto e o som dos aplausos a encher os seus ouvidos, ele sentiu a presença da mãe. Não de forma sobrenatural ou mística, mas de forma profunda e verdadeira. Sentiu que Dona Emília estaria orgulhosa dele. Sentiu que tinha honrado os ensinamentos dela. Sentiu que não tinha traído a confiança que ela depositara nele antes de partir. Após a cerimônia oficial, todos foram convidados para um lanche comunitário no refeitório do Instituto. Havia salgados, bolos, sumos, refrigerantes,
tudo feito com carinho pela equipa da cozinha. As crianças comiam e conversavam animadamente, já a começar a fazer amizades entre si. Os adultos circulavam, a conversar sobre os próximos passos, sobre os desafios que viriam, sobre os sonhos que todos partilhavam de fazer daquele instituto algo realmente transformador. Fernanda, a recepcionista que tinha sido a primeira pessoa a tratar Gonçalo com gentileza naquele dia distante, estava ali também a conversar com Dona Regina sobre ideias para atividades extracurriculares. Antônio circulou pelo refeitório, a cumprimentar todos, a agradecer aos parceiros e doadores, mas sempre a manter Gonçalo no canto do olho. Via como o menino interagia com as outras crianças, ainda um pouco tímido, mas visivelmente mais confiante do que era meses atrás. Via como ele sorria, como seus olhos brilhavam, como parecia finalmente estar a encontrar o seu lugar no mundo. E Antônio soube, com absoluta certeza, que tinha feito a coisa certa, que todo o dinheiro investido, todo o tempo dedicado, todo o esforço despendido tinha valido a pena. No final da tarde, quando os convidados começaram a ir embora e o movimento no Instituto diminuiu, Antônio chamou Gonçalo para uma conversa particular. Foram até a biblioteca do Instituto, um espaço aconchegante com estantes de madeira cheias de livros novos, poltronas confortáveis e grandes janelas que deixavam entrar a luz do sol poente. Sentaram-se lado a lado numa das poltronas e ficaram ali em silêncio por alguns momentos, apenas a apreciar a tranquilidade do lugar. Gonçalo, Antônio disse finalmente, quebrando o silêncio, tu sabes que este instituto existe por tua causa. Mas quero que saibas também que não me deves nada. Não me deves gratidão eterna, não me deves lealdade cega, não me deves nada. O que fizemos aqui foi reconhecer algo que deveria ser óbvio, o direito de toda a criança ter oportunidades, ter cuidado, ter um futuro. Entendes-me? Gonçalo acenou que sim, mas Antônio continuou. Quero que cresças a saber que a tua vida te pertence. Antônio continuou. As palavras a sair do coração. Que podes fazer escolhas, seguir os teus próprios caminhos, ser quem tu quiseres ser. Não precisas de te sentir pressionado a ser perfeito, a ser exemplo para ninguém, a corresponder a expectativas. Só precisas de ser tu mesmo honesto, verdadeiro, da forma como a tua mãe te ensinou. O resto vai encaixar-se naturalmente. Gonçalo olhou para Antônio com olhos cheios de emoção. Eu sei, senhor Antônio, e eu sei também que o senhor não fez tudo isto à espera de nada em troca, mas eu quero que o senhor saiba que isto mudou a minha vida. Mudou de verdade. Antes eu achava que não tinha futuro, que ia morrer nas ruas como um monte de gente morre. Agora eu sei que posso ser alguma coisa. Posso estudar, ter um trabalho de verdade, ajudar outras pessoas como estão a ajudar-me. Antônio sorriu, os olhos marejados. É exatamente isso, Gonçalo. Captaste a essência de tudo. Não se trata de me agradeceres eternamente. Trata-se de viveres bem, cresceres bem, e quando chegar a tua vez, ajudares outras pessoas também. É assim que a gente muda o mundo, um ato de bondade de cada vez, uma pessoa a ajudar a outra. Os dois ficaram ali sentados na biblioteca silenciosa. Dois seres humanos separados por décadas de idade e mundos de experiência, mas unidos por algo muito mais forte do que qualquer diferença. A crença partilhada de que a bondade importa, de que fazer o certo importa, de que cada pessoa tem valor, independentemente de onde vem ou quanto tem. As semanas seguintes à inauguração do Instituto foram de intensa atividade. As crianças começaram as aulas regulares, tanto acadêmicas quanto de reforço, dependendo das necessidades de cada uma. Houve oficinas de artes, de música, de desportos. A biblioteca vivia cheia de crianças a descobrir o prazer da leitura. A sala de informática estava sempre disputada, com meninos e meninas a aprender a usar computadores, muitos pela primeira vez na vida. O espaço de convivência transformou-se num lugar de risadas, de amizades a nascer, de crianças finalmente a poderem ser crianças, em vez de pequenos adultos a lutar para sobreviver. Gonçalo destacou-se especialmente nas aulas de literatura. Descobriu que amava ler, que amava perder-se em histórias de outros mundos, outras vidas, outras possibilidades.
A professora de português, Dona Marília, uma senhora de óculos coloridos e entusiasmo contagiante, notou o talento do menino e começou a incentivá-lo a escrever as suas próprias histórias. No começo, Gonçalo tinha vergonha, achava que as suas histórias não eram boas o suficiente. Mas Dona Marília era persistente. Tu tens uma voz única, Gonçalo, ela dizia. Uma perspectiva que poucos têm. Escrever sobre o que viveste, sobre o que sentiste, pode ajudar outras pessoas que estão a passar pelas mesmas coisas. Pode fazê-las sentirem-se menos sozinhas. Então Gonçalo começou a escrever. Pequenos textos no começo. Apenas parágrafos desconexos sobre memórias da mãe, sobre noites nas ruas, sobre o medo e a solidão. Mas aos poucos os textos foram crescendo, a ganhar estrutura, a virar histórias completas, e eram histórias poderosas, cruas, honestas, cheias de emoção real. Dona Marília ficava impressionada com a maturidade emocional de Gonçalo, com a sua capacidade de transformar dor em arte. Num dos encontros mensais que Antônio tinha com os educadores do Instituto para acompanhar o progresso das crianças, Dona Marília mostrou alguns textos de Gonçalo. Antônio leu cada palavra com atenção crescente, sentindo um orgulho profundo, mas também uma tristeza ao ver nas palavras do menino todo o sofrimento que ele tinha passado. Este menino tem um dom, Dona Marília disse, e mais importante, tem algo a dizer. Precisamos de continuar a incentivar. Antônio concordou imediatamente. Comprou para Gonçalo uma coleção de livros de grandes escritores portugueses, Fernando Pessoa, Eça de Queiroz, José Saramago, Sofia de Melo Breiner Andresen. Comprou também cadernos bonitos, canetas de qualidade, tudo o que Gonçalo precisasse para continuar a desenvolver a sua escrita. Quando entregou os presentes a Gonçalo, disse apenas: continua a escrever, continua a contar as tuas histórias. O mundo precisa de ouvi-las. Um ano passou desde aquele dia em que Gonçalo tinha encontrado o envelope no lixo do porto. Um ano que parecia uma vida inteira. Tantas coisas tinham mudado. Gonçalo agora tinha 11 anos, estava no 6º ano do ensino básico, a morar numa casa de acolhimento melhor estruturada do que o abrigo inicial, com apenas 6 outras crianças e 2 educadores residentes. Estava saudável, bem alimentado, a frequentar a escola regularmente e a tirar notas boas. Tinha amigos, tinha hobbies, tinha sonhos. Queria ser escritor quando crescesse, queria contar histórias que ajudassem as pessoas a entenderem-se umas às outras melhor. O Instituto Álvares estava a florescer. Já atendia 50 crianças e adolescentes regularmente, tinha expandido as parcerias com escolas e empresas, recebia donativos constantes de pessoas singulares e coletivas. Antônio tinha contratado uma diretora executiva para o Instituto, Dona Teresa, uma mulher com 20 anos de experiência em gestão de ONGs, para garantir que tudo funcionasse de forma profissional e sustentável. O Instituto não era apenas uma iniciativa bonita no papel, era uma organização funcional, eficiente, que realmente estava a mudar vidas de forma concreta e mensurável. Verônica Antunes, por outro lado, tinha sido condenada a 5 anos de prisão, com direito a cumprir em regime semiaberto devido à delação premiada e ao acordo que tinha feito. Mas mesmo com a pena reduzida, a sua vida estava destruída de formas que iam muito além da prisão física. Tinha perdido tudo o que tinha construído, toda a reputação, todos os relacionamentos, todo o status. Às vezes, nas noites silenciosas da cadeia, deitada no beliche estreito, Verônica pensava naquele menino de rua que ela tinha humilhado. Pensava em como tinha sido cruel, em como o tinha julgado baseada apenas na aparência, em como tinha assumido o pior sobre as intenções dele. E sentia vergonha, uma vergonha profunda e queimante que não passava com o tempo, só crescia. Numa das sessões com a psicóloga da cadeia, Verônica finalmente confessou o que mais a atormentava. Não é nem a prisão, ela disse, a voz a quebrar. É saber que eu fui capaz de tratar uma criança daquela maneira, uma criança que só estava a tentar fazer a coisa certa. Eu olhei para ele e vi nada, nenhum valor, nenhuma humanidade.
Só vi alguém que não merecia o meu tempo ou a minha consideração. E agora percebo que quem não tinha humanidade era eu. A psicóloga ouviu com atenção. E o que pode fazer com essa consciência agora, Verônica? Verônica limpou as lágrimas que escorriam pelo rosto. Não sei se posso fazer alguma coisa, mas talvez, quando eu sair daqui, possa tentar ser uma pessoa melhor, possa tentar compensar pelo mal que fiz. Não sei se vai ser o suficiente, mas tenho que tentar. Enquanto isso, a vida em Lisboa continuava o seu curso natural. A cidade seguia sendo uma cidade de contrastes, onde riqueza e pobreza conviviam lado a lado, onde o Tejo batia nas margens indiferente aos dramas humanos, onde o porto continuava a receber navios do mundo inteiro. Mas agora havia algo diferente. Havia o Instituto Álvares, um farol de esperança no meio da desigualdade. Havia histórias de transformação a acontecer todos os dias. Crianças que antes não tinham nada agora a sonhar com futuros brilhantes. E havia Gonçalo, o menino que tinha começado tudo isso simplesmente por fazer o que era certo. Num sábado de tarde, 2 anos após aquele dia fatídico, Antônio convidou Gonçalo para um passeio. Foram de carro até a Penha de França, o mesmo bairro onde Antônio tinha crescido décadas atrás. Subiram pelas ruas estreitas e sinuosas, passando por casas de alvenaria e prédios antigos, crianças a brincar descalças nas vielas, mulheres a estender roupas nos estendais improvisados. Antônio parou o carro num miradouro natural, um ponto alto do bairro de onde se via toda a cidade lá embaixo. Saíram do carro e ficaram ali parados a observar a vista. Eu nasci ali, Antônio disse, apontando para uma área específica do bairro. Naquela casa azul que estás a ver, ou pelo menos onde havia uma casa azul há muito tempo. O meu pai trabalhava no porto, a minha mãe lavava roupa. A gente não tinha quase nada, mas tinha dignidade, tinha amor, tinha valores. Gonçalo olhou para o lugar que Antônio apontava, tentando imaginar o empresário bilionário como um menino pobre a morar ali. É estranho pensar que o senhor veio daqui e conseguiu chegar onde chegou. Antônio sorriu. Sabes, Gonçalo, durante muito tempo eu quis esquecer que vim daqui. Queria apagar essa parte da minha história. Fingir que sempre tinha sido rico, sempre tinha tido sucesso. Tinha vergonha das minhas origens. Mas tu lembraste-me que não há vergonha nenhuma em vir de baixo. A vergonha está em esquecer de onde se veio, está em perder a humanidade no caminho, está em tratar outras pessoas como inferiores por causa de onde elas vêm ou do que elas têm. Tu, com 10 anos e a viver nas ruas, tinhas mais dignidade do que eu com 50 anos e bilhões no banco. Ensinaste-me de novo o que realmente importa. Gonçalo ficou em silêncio por um momento, a processar aquelas palavras. Depois disse, a voz baixa, mas firme. A minha mãe costumava dizer que ouro de verdade não enferruja. Que a gente pode estar sujo por fora, mas se é limpo por dentro, isso ninguém tira. Acho que ela diria que o senhor é ouro de verdade, senhor Antônio, porque o senhor podia ter me ignorado, podia ter deixado aquilo tudo passar, mas não deixou. O senhor fez a coisa certa mesmo quando era difícil. Antônio sentiu as lágrimas a subir. Nós os dois fizemos a coisa certa, Gonçalo. E é isso que importa. No final de contas, quando a gente tira tudo, a riqueza, o status, o poder, o que sobra é apenas isto. Fizemos o certo ou não? Fomos bons ou não? Ajudamos ou prejudicamos? E eu quero que saibas que tu, com a tua escolha simples de devolver um envelope, ajudaste mais pessoas do que podes imaginar. Ajudaste a mim, ajudaste as 50 crianças que estão no instituto agora, ajudaste as centenas que ainda vão passar por lá. Ajudaste até a Verônica de uma forma estranha, porque a forçaste a confrontar quem ela realmente era. Eles ficaram no miradouro até o sol começar a pôr-se, pintando o céu de laranja e rosa e roxo. Lisboa estendia-se lá embaixo, linda e imperfeita, uma cidade de contradições, mas também de possibilidades. Quando finalmente desceram de volta para o carro, Gonçalo virou-se para Antônio e disse algo que tinha estado a guardar há muito tempo. Senhor Antônio, o senhor é o pai que eu gostaria de ter tido. Não estou a dizer isto para substituir o meu pai de verdade, que eu nem conheci, ou a minha mãe. Mas o senhor faz-me sentir seguro, faz-me sentir importante, faz-me acreditar que posso ser alguém. E isso significa mais para mim do que todas as outras coisas que o senhor fez.
Antônio teve que parar de andar porque as lágrimas o cegaram. Abraçou Gonçalo ali mesmo na rua, um abraço longo e apertado, e murmurou no ouvido do menino: Tu és a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, Gonçalo. Mais importante que todo o dinheiro, todo o sucesso, tudo. Lembraste-me do porquê de valer a pena estar vivo. Ficaram assim por alguns momentos, dois seres humanos conectados por algo muito maior do que sangue ou genética, conectados por escolhas, por valores partilhados, por amor genuíno. Os anos seguintes trouxeram mais crescimento, mais mudanças, mais histórias de transformação. Gonçalo cresceu, passou para o ensino secundário, continuou a escrever, continuou a ser um aluno dedicado. Outros meninos e meninas passaram pelo instituto, cada um com as suas histórias, as suas dores, os seus sonhos. Alguns seguiram para universidades, outros para cursos técnicos, outros para trabalhos dignos que lhes permitiam sustentar a si mesmos e as suas famílias. Cada história era única, cada transformação era pessoal, mas todas tinham uma coisa em comum: a oportunidade de recomeçar, de construir um futuro diferente do passado. Antônio continuou à frente do Grupo Álvares, mas agora com um propósito renovado. Não trabalhava apenas para acumular mais riqueza, trabalhava para gerar mais recursos que pudessem ser investidos no Instituto, em outras iniciativas sociais, em fazer diferença real na vida das pessoas. Tornou-se uma figura respeitada, não apenas pelo sucesso empresarial, mas principalmente pelo caráter, pela generosidade, pela humanidade. Dava palestras em universidades sobre responsabilidade social empresarial, sobre ética nos negócios, sobre como é possível ter sucesso financeiro sem perder a alma no processo. E sempre, em cada palestra, em cada entrevista, Antônio contava a história de Gonçalo. Contava sobre o menino que tinha encontrado um envelope e decidido devolvê-lo. Contava sobre a humilhação que ele tinha sofrido, sobre a fraude que tinha sido exposta, sobre como tudo aquilo tinha mudado não apenas a vida de Gonçalo, mas a vida dele próprio. E terminava sempre a dizer a mesma coisa: pequenos gestos de bondade podem mudar o mundo. Nunca subestime o poder de fazer a coisa certa. Gonçalo, agora com 15 anos, ainda mantinha contato próximo com Antônio. Visitava o escritório regularmente, conversava sobre os seus planos para o futuro, pedia conselhos, partilhava as suas conquistas e as suas dúvidas. Tinha se tornado um jovem articulado, confiante, mas humilde, inteligente e profundamente empático. Escrevia constantemente, tinha vencido alguns concursos literários para jovens escritores, sonhava em publicar um livro um dia a contar a sua própria história e as histórias de outras crianças que tinham passado por situações similares. Numa tarde de dezembro, com Lisboa a viver aquele calor úmido característico do verão, Gonçalo estava no instituto a ajudar a organizar uma festa de fim de ano para todas as crianças atendidas. Tinha se tornado uma espécie de mentor informal para os mais novos, especialmente para aqueles que estavam a chegar assustados, desconfiados, sem acreditar que coisas boas podiam acontecer com eles. Gonçalo entendia exatamente o que eles sentiam, porque tinha sentido a mesma coisa, que usava a sua própria história como exemplo, como prova de que era possível, sim, reconstruir a vida, sim, encontrar um caminho melhor. Naquele momento, enquanto ajudava a pendurar enfeites coloridos no refeitório, rindo com as crianças que corriam de um lado para o outro empolgadas com a festa, Gonçalo teve uma epifania. Percebeu que era feliz, genuinamente, profundamente feliz. Não porque tinha esquecido o passado ou porque a dor da perda da mãe tinha desaparecido, mas porque tinha encontrado um propósito, tinha encontrado pessoas que se importavam com ele, tinha encontrado um lugar onde pertencia e, mais importante, tinha mantido a sua integridade intacta. Não tinha permitido que a dureza da vida o transformasse numa pessoa amarga ou cruel. Tinha escolhido todos os dias ser a pessoa que a mãe o tinha criado para ser. Quando a festa finalmente aconteceu, foi um sucesso barulhento e alegre. Havia música, comida, brincadeiras, risadas. Crianças de todas as idades misturavam-se,
algumas que estavam no instituto há anos, outras que tinham chegado há apenas semanas. Todas unidas pela experiência partilhada de terem sido esquecidas pelo mundo e depois serem encontradas, acolhidas, valorizadas. Antônio estava lá também, não como o presidente do conselho ou o grande benfeitor, mas simplesmente como seu Antônio, o homem que se sentava no chão para brincar com as crianças menores, que conversava de igual para igual com os adolescentes, que era amado e respeitado não pelo dinheiro ou poder, mas pela bondade genuína. No final da noite, quando as crianças já estavam a começar a ficar cansadas e a festa se aproximava do fim, Antônio pediu a atenção de todos. Tinha algo que queria dizer. O refeitório foi ficando silencioso aos poucos, todas as cabeças virando-se na direção dele. Antônio não tinha preparado um discurso formal. Falou do coração, como sempre fazia nas ocasiões realmente importantes. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje, ele começou, por fazerem parte desta família que criamos juntos. Este instituto nasceu de uma ideia simples. Toda a gente merece uma oportunidade. Toda a gente merece dignidade. Toda a gente merece ser vista, ser ouvida, ser valorizada. E vocês são a prova viva de que quando damos às pessoas o que elas precisam, ferramentas, apoio, amor, elas florescem de formas maravilhosas. Ele procurou Gonçalo com os olhos e sorriu. Tudo isto começou com um menino que fez a coisa certa quando ninguém estava a olhar. Um menino que me ensinou de novo o que realmente importa na vida. E eu espero que todos vocês levem essa lição convosco. Sempre, sempre façam o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém vai saber, mesmo quando não há recompensa. Porque é isso que define quem somos de verdade. As crianças aplaudiram, algumas sem entender completamente a profundidade daquelas palavras, mas todas sentindo o amor e a sinceridade por trás delas. Gonçalo sentiu o peito encher-se de emoção. Sentiu os olhos a arder, mas também sentiu uma paz profunda. Sabia que estava exatamente onde deveria estar. Sabia que a sua vida, por mais difícil que tivesse sido o começo, tinha significado. Tinha propósito. Tinha importância. Naquela noite, depois de todos irem embora e o instituto ficar silencioso, Gonçalo e Antônio ficaram sentados na varanda, a olhar para as estrelas que brilhavam timidamente através da poluição luminosa da cidade. Ficaram em silêncio confortável por um longo tempo, apenas a aproveitar a companhia um do outro. Então, Gonçalo disse, quase a sussurrar, acho que a minha mãe estaria feliz a ver tudo isto, a ver como as coisas se resolveram. Antônio colocou o braço ao redor dos ombros do menino. Tenho a certeza que ela está feliz, Gonçalo. Tenho a certeza absoluta, porque te tornaste exatamente o tipo de pessoa que ela te criou para ser. Honesto, bondoso, forte. Ela ficaria muito, muito orgulhosa. E assim, sob as estrelas de Lisboa, uma cidade onde um menino de rua e um empresário bilionário se tinham encontrado através de um envelope deitado no lixo, duas vidas entrelaçadas por escolhas certas e bondade genuína, o futuro estendia-se cheio de possibilidades. Não era um final de conto de fadas onde todos os problemas desapareciam magicamente. Ainda havia desafios pela frente, ainda havia dias difíceis, ainda havia uma cidade inteira, cheia de desigualdades que precisavam de ser enfrentadas. Mas havia também esperança, havia amor, havia a certeza de que pequenos gestos de bondade podem, sim, mudar o mundo. Uma pessoa de cada vez, uma escolha de cada vez, um envelope de cada vez. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Gonçalo e Antônio tenha tocado o vosso coração. Se emocionou com esta jornada de transformação, de como um simples gesto de honestidade mudou não apenas uma vida, mas muitas vidas. Clique no botão de gosto, subscreva o canal e conte-nos nos comentários o que mais o marcou nesta história. Faria o mesmo que o Gonçalo? Devolveria o envelope mesmo sem esperar nada em troca? Deixe a sua reflexão nos comentários. Todos os dias, trazemos histórias intensas como esta, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos lembram do poder da bondade,
da importância da integridade e de como cada um de nós tem o poder de fazer a diferença no mundo. Esperamos por si no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com as suas emoções e fazê-lo refletir sobre o que realmente importa na vida. Até breve.